Muito bem, meus irmãos, vamos continuar a nossa série sobre famílias. A série é Famílias Imperfeitas, Graça Suficiente. E o tema da nossa mensagem de hoje é o Evangelho Nosso de Cada Dia. O que nós queremos dizer com isso? Subtema, vamos assim dizer, como que Cristo transforma a rotina da família? Nas mensagens anteriores, nós tentamos estabelecer um padrão, onde Cristo, na sua criação, criou todas as coisas, e na criação, Ele já estabeleceu a família, e estabeleceu a família com propósito, com uma missão, criou o homem para viver nessa vida comunitária, nessa vida a dois, em conjunto. Mas nós vimos também na outra mensagem, que a queda, o pecado, ele afastou o homem de Deus, afastou o homem do próximo e afastou o homem de si mesmo, ao longo ao passo que os séculos foram se passando, o homem cada vez está mais isolado e cada vez mais buscando isolamento. É o que nós refletimos na semana passada. E a única resposta, e aliás a grande resposta que nós temos para reverter essa situação, e o nosso desejo do Senhor é voltarmos àquele momento da criação e mais, ampliarmos isso, é através do Evangelho. O Evangelho, nós cremos que é o poder de Deus, que transforma não só o ser humano, que não salva somente a alma, que não livra somente a nossa alma da perdição eterna, mas o Evangelho também transforma toda a nossa realidade, incluindo a nossa família. Então o Evangelho não foi dado apenas para garantir nosso futuro no céu, mas para restaurar nossa vida presente. Cristo forma uma nova humanidade, e a família é um dos primeiros lugares onde essa transformação deve ser visível. Nós vamos nos basear ao longo dessa mensagem no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 até o 21. Ao longo, conforme a gente vai passando os pontos, nós vamos ler esse texto. Interessante nós notarmos, para a gente nos aprofundarmos nessa mudança que o Evangelho propõe para nós e vivermos de fato essa integralidade que o Evangelho nos propõe, que não só diz respeito à nossa alma, mas diz respeito a todo o nosso ser. Nós precisamos entender algumas coisas. Na nossa cultura hoje, nós vivemos uma cultura fragmentada. O que isso quer dizer? A modernidade nos ensinou a dividir a vida em compartimentos: trabalho, família, espiritualidade, lazer, vida privada. Como que nós chegamos aqui? A gente vai ver aqui esses dois pensadores, mas a ideia é que hoje, geralmente a gente divide a nossa vida. Então eu tenho o meu eu de trabalho, e eu coloco o meu uniforme do trabalho, eu visto a minha roupa, e eu vou trabalhar, e enquanto eu estou trabalhando, eu faço o meu trabalho e tudo mais. Depois eu fecho a porta do meu escritório, ou fecho a porta ali da indústria, enfim, volto para minha casa, aí eu tenho um outro eu. Eu tenho o eu do lar, então o eu doméstico. Aí depois eu vou para a academia, tem um eu fitness. Depois eu vou para a igreja, e aí eu tenho um eu diferente, um eu espiritual. Como se a nossa vida pudesse ser separada e departamentalizada em cada um desses setores. Como se uma coisa não conversasse com a outra. Então minha vida privada é minha vida, aquilo que eu faço no meu trabalho é uma coisa, aquilo que eu faço na igreja é outra coisa, enfim. Alguém já disse isso: aquilo que eu faço na minha vida particular, ninguém tem nada com isso. A gente fala, ninguém tem nada em outros aspectos. Mas a nossa vida, ela não é estanque. Ela não dá para separar tudo que é cada coisinha na sua gavetinha. Isso é complicado de ser dito. Por que nós chegamos aqui na nossa cultura, Aqui só vou citar um pensador aqui, não quer dizer que eu estou concordando com ele, nem validando todo o pensamento dele aqui. É complicado o pastor citar Karl Marx aqui. Mas eu vou só citar só para a gente ter que ele faz uma análise interessante, para a gente entender um pouco do nosso dia. Por Karl Marx, ele percebeu que o homem moderno foi reduzido à produtividade. O trabalho passou a definir a identidade, gerando alienação, esgotamento e relacionamentos superficiais.
Então, para ele, e aí depois ele vai para um outro caminho que a gente não concorda, mas a análise dele é: o ser humano se tornou aquilo que ele produz. Então, quanto mais ele produz, aí o valor dele está na produtividade dele. E aí ele vai tentar de outras maneiras quebrar essa alienação, ou ele vai falar até que a igreja é uma alienação. Não quero concordar com ele, mas o fato é, ele faz um pensamento interessante, dizendo que o valor que o ser humano dá, como se a vida do ser humano se resumisse àquilo que ele produz, e somente aquilo que ele produz é fato. E ter esse tipo de pensamento gera esgotamento. Você já talvez vai pensando, se você conhece alguém, ou se você mesmo já viveu essa realidade, de dar uma importância extrema, absurda para o seu trabalho. Não que nós não devemos valorizar o nosso trabalho, mas qual é a posição, em que categoria, não onde está o nosso trabalho, está acima do quê? Se você perguntar a prioridade das pessoas, grande maioria das pessoas vai falar: não, qual que é a sua prioridade? A maioria das pessoas vai falar: não, Deus é o primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar, Deus é o primeiro lugar. Se perguntar, beleza, Deus é o primeiro. Quanto tempo você ora por semana? Aí a pessoa: peraí, não sei se eu oro. Eu oro meia hora por semana. Aí depois, geralmente é assim, né? Deus o primeiro. Em segundo lugar, a família. No segundo lugar, para mim, a família. Mas o camarada está lá 8, 10 horas trabalhando, os filhos se matando, ele não está nem aí, mas ele quer trabalhar. Na realidade, ele pode até dizer que a prioridade dele é Deus e família, mas na prática, a prioridade dele muitas vezes é o trabalho. O Max Weber também, ele mostrou que a lógica da eficiência passou a dominar a sociedade. Tudo passou a ser medido por desempenho, resultado e produtividade. E aí, nesse sentido, até os relacionamentos se tornaram utilitários. Então eu preciso demonstrar resultado, aquilo que é bom para mim, aquilo que me dá resultado é que me torna útil. Então se isso não tem utilidade, se eu não tenho utilidade nessa sociedade, enquanto aquilo que eu produzo, enquanto aquilo que eu desempenho, nada mais faz sentido. E aí a sensação que se tem é que se você passar um tempo com a sua família, se você passar um tempo cuidando da sua casa, na verdade, nessa lógica aqui do Ever, você está perdendo tempo. Você não está sendo útil para nada. Mas na verdade, nós precisamos entender que não é aquilo que nós produzimos que nos define. A nossa vida não está naquilo que nós fazemos. E o Evangelho vai chamar a nossa atenção, principalmente para aquilo que nós somos, em primeiro lugar. Essa lógica é a lógica do mundo. Marx, Weber, é a lógica do mundo. O problema do cristianismo moderno, o problema é que nós absorvemos muitas vezes essa armadilha. Muitas vezes a igreja absorveu essa mesma lógica fragmentada e pensamos que o Evangelho serve apenas para o culto, para o domingo, para a vida espiritual, como se Cristo tivesse domínio apenas sobre uma parte da nossa existência. Então a nossa vida se resume, se separa, e aí eu tenho a parte espiritual. E qual que é a parte que diz respeito à espiritualidade? É quando eu vou na igreja, ou no máximo quando eu faço alguma atividade, alguma leitura bíblica com a minha família, alguma oração de vez em quando que eu me reúno ali para agradecer o almoço de domingo. Aí está a minha vida espiritual. Como se a gente pudesse separar essas coisas. E aí a gente vive esse cristianismo, e aí eu tenho Deus na minha vida somente naquilo que diz respeito às coisas espirituais. Eu coloco Deus na equação só naquilo que diz respeito à minha oração, à minha devoção ou à minha oferta. Mas eu tiro Deus da equação no lidar que eu tenho com a minha esposa. E aí quando a minha esposa é grossa, ela está aqui para se defender. Mas quando a minha esposa é grossa comigo, por exemplo, em vez de eu pegar os valores do Evangelho, os valores de perdão, de misericórdia, de compaixão, eu esqueço tudo isso de lado
E aí, tipo, agora é o meu eu doméstico, que é o meu eu marido. Como se o evangelho já não fizesse mais parte de mim. E aí, como eu lido com a minha esposa, é do meu jeito. Eu fui sempre assim, eu fui pavio curto. Eu não tenho sangue de barata. E por aí vai. Porque nós separamos. Aquilo que é de igreja, é de igreja. Aquilo que é de casa, aquilo que é do trabalho, do trabalho. E aí, a minha ideia toda, o meu objetivo ao longo dessa mensagem, é mostrar que isso não pode ser separado. Que a gente tem que viver a integralidade. E o evangelho está em todas as áreas da nossa vida. Em cada centímetro da nossa vida, nós queremos ter o domínio de Cristo. Então, Cristo não veio apenas salvar almas. Então, ele está... certa vez eu ouvi alguém falando: não, olha, é importante você cuidar do seu corpo, você fazer academia, mas também é importante você cuidar do seu espírito, ser igreja. E aí, uma fala no sentido de como se você tivesse anotações na agenda: hoje eu vou cuidar do meu corpo, então vou andar, fazer minha caminhada, vou andar de bicicleta, então já vou de bicicleta, vou fazer essas coisas, agora eu vou cuidar do meu espírito, então eu vou à igreja. E aí, se eu estou indo à igreja, eu estou cuidando do meu espírito como se fossem coisas separadas. Mais uma vez, Cristo tem que estar em tudo que nós fazemos. O relacionamento com Cristo está envolto em tudo. Por que eu não posso andar de bicicleta, por exemplo, ou ir na academia, ou fazer uma caminhada, e estar também no relacionamento com Cristo nesse momento? Então, Cristo não veio apenas salvar almas, Ele veio restaurar toda a vida humana. O Abraham Cooper dizia, esse cara disse, não existe 1 centímetro quadrado da vida sobre o qual Cristo não declare: é meu. Na mesma direção, Bonhoeffer lembrava que quando Cristo chama uma pessoa, Ele a chama para seguir a Ele de forma concreta e total. Uma fé que envolve obediência, custo e vida real. Eu não posso ser um servo de Cristo. Fica mais fácil a gente entender. Um servo de Cristo só no domingo. No domingo eu sou um santo servo do Senhor. Aí eu não posso nem falar um palavrão. Eu tenho que ser tudo certinho, porque aí eu vou para a igreja. É meu dia de santidade do Senhor. Mas na segunda-feira aí esquece. Aí a coisa fica brava. A gente tem que viver uma vida integral a Cristo. É exatamente isso que Paulo representa em Colossenses 3, nós vamos ver já. Cristo está formando uma nova humanidade, e a família é um dos primeiros lugares onde essa nova humanidade deve ser vista. Então Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele veio morrer na cruz, Ele veio para nos libertar dos nossos pecados, e não só da condenação eterna, que vai vir lá para frente, quando de fato nós somos glorificados, mas essa transformação começa no já. Começa nas nossas atitudes aqui e agora. Cristo vem nos libertar da escravidão do pecado. Não só da condenação do pecado, mas da escravidão do pecado no presente, naquilo que nós vivemos no dia de hoje. Cristo está interessado em toda a nossa vida. Então lá, primeiro ponto, nós podemos analisar da mensagem: o Evangelho restaura a nossa identidade. Vamos ler o texto de Colossenses. Colossenses 3, de 1 a 12 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui está só parênteses. Parece que Paulo está falando para você abandonar a sua vida aqui e pensar nas coisas só do alto e viver só nas coisas do alto. Parece, mas vamos ler o texto inteiro que a gente vai entender isso melhor. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês, à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, não falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual só está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí eu preciso frisar com os irmãos esse texto: Cristo é tudo e está em todos. E nós fomos chamados para nos tornarmos, nos conformarmos à imagem do seu Criador, à imagem de Cristo. Então, quando Cristo vem, que é a nossa vida, se manifestar, nós também precisamos estar junto com Ele, fazendo morrer as antigas práticas, que nós chamamos de velha vida, e fazer viver o novo. O que é esse novo? O que é essa nova vida? Qual é a nova vida que Deus propõe para nós? Qual é o modelo dessa nova vida? Jesus. O próprio Jesus. Ele não só nos livrou do pecado, nos livrou da condenação eterna, mas Ele também vem como modelo. E Ele diz: olhem para mim, a maneira como eu vivo. Agora nós temos um padrão para onde olhar, para quem nos espelharmos, para vivermos como Ele em toda a nossa vida, em cada aspecto da nossa vida, sem separação. Cristo é tudo e está em todos. Então o Evangelho restaura a nossa identidade. Problema cultural: a nossa cultura define valor por desempenho, que nós estávamos falando, por desempenho, por produtividade, por aparência e por sucesso. As pessoas vivem tentando provar o seu valor no trabalho, nas redes sociais, até dentro da casa. E isso alimenta a síndrome do impostor, a pressão constante por aprovação e a sensação de que nunca somos suficientes. O resultado é ansiedade, comparação e esgotamento. Você ouviu falar dessa síndrome do impostor? O que é isso? É uma espécie de teatralidade que você tem na sua vida diária, né? Mostrar uma coisa que você não é. O que favorece essa síndrome do impostor? Senão as redes sociais. Você olha para a grama do seu vizinho, e agora não é só mais o seu vizinho que você está olhando. Antigamente, você olhava para a grama do vizinho, e aí era você ali, o vizinho, o quarteirão da frente, a região onde você está. Hoje você está olhando para a grama do vizinho lá no Japão, lá da Espanha, você tem muita grama para você olhar, e você fica se comparando. E essa comparação faz com que você fale: eu também preciso mostrar alguma coisa. O meu vizinho lá na frente, apesar de você se comparar com o vizinho do Japão, às vezes, geralmente, o que mais mexe com você é o vizinho que está do seu lado mesmo. O meu vizinho ali da frente, ele está mostrando que ele está fazendo tal coisa. Ele está feliz com tal resultado. Eu preciso mostrar que eu também estou feliz. E aí, síndrome do impostor é porque você quer impressionar os outros. Você quer passar uma sensação de felicidade que muitas vezes não é real. A maioria das pessoas, existem exceções, claro, mas a maioria das pessoas postam na rede social só aqueles momentos felizes. E está todo mundo super feliz. A gente falava em casa aquela expressão do sorriso Rede Globo. Muito bom. Sempre assim. Sempre todo mundo feliz. Fala bem da família, né? O Fulano tem cara de sorriso da Rede Globo. Tem sempre na família alguém, sabe? Exatamente. E aí você quer essa sensação de que ninguém quer ficar. Vou mostrar que a vida do fulano está de bom para melhor. Aí eu vou que não, a minha vida está de mal a pior. Vou mostrar o que é. Não sei se tem algum tipo enfim. Mas o fato é, tudo isso está gerando ansiedade, comparação, esgotamento, e isso recai sobre a família, porque na sua família
Ninguém é perfeito. Na família do vizinho, parece que todos eles são perfeitos. Os filhos são todos obedientes. Você olha as crianças, os filhos mais velhos, você olha para eles, está tudo bonitinho. A esposa faz tudo certinho, está tudo certinho. O esposo, tudo bonitinho. Ninguém sabe os problemas deles, mas os problemas da sua casa você sabe. E aí essa comparação, esse desejo constante está esgotando as famílias. Qual que é a resposta do Evangelho para tudo isso? Antes de falar sobre comportamento, Paulo fala sobre identidade. Ele diz no texto que nós lemos: vocês são eleitos, santos e amados. Irmãos, só um parênteses aqui. Isso quer dizer que aquela igreja de Colossenses era uma igreja perfeita? Os irmãos lá eram perfeitos? Paulo está falando para eles: vocês são eleitos, santos e amados. Os irmãos da igreja de Colossenses. Eles eram todo mundo certo, todo mundo era certinho, perfeito, bonitinho. O que vocês acham? Paulo também fala, e fica um pouquinho mais fácil para nós, mas também Paulo chama de santos e amados e eleitos a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, quando você vai ler as cartas, você percebe que a igreja de Corinto tem um monte de problema. Um monte de problema. Tinha crente brigando com outro crente, levando para julgamento. Tinha um filho saindo com a madrasta. Era um negócio absurdo. Mas mesmo assim Paulo se dirige para eles como eleitos, santos e amados. Porque o Evangelho nos lembra: nós não pertencemos ao que fazemos, mas pertencemos a Cristo. Cristo nos comprou com preço de sangue. Ele pagou o preço para nós. E se nós somos de Cristo, se nós pertencemos, se nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós pertencemos a Ele. E das suas mãos a Bíblia vai falar que ninguém pode nos resgatar, ninguém pode tirar, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem angústia, nem espada, nem tribulação, nem o pecado, nem as imperfeições que nós temos. A grande questão é que nós encontramos no Evangelho essa identidade, e à medida que nós encontramos essa identidade em Cristo, movidos por essa identidade, nós procuramos, é o que a gente sempre fala, procuramos viver em santidade, procuramos viver um comportamento que seja agradável a Deus, porque o Evangelho nos liberta da necessidade de provar valor, para que possamos aprender a amar. Nós já somos amados. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, sem a gente provar nada. Muito antes da gente querer qualquer coisa, nós encontramos o Cristo verdadeiro, o Cristo vivo, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. E então, a partir de então, nós encontramos vida e poder para poder mudar a nossa realidade. O Evangelho restaura a nossa identidade. O que mais que o Evangelho faz? O Evangelho restaura a nossa humanidade. Vamos ler esse texto de Colossenses, versículo 12 a 14. Portanto, o texto está continuando. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O Evangelho restaura a nossa humanidade. Paulo apresenta as marcas visíveis da nova humanidade formada por Cristo e contrasta com o que o pecado e a cultura produzem em nós. Então, se o pecado produz, e a gente viu aí nos textos, nos versículos anteriores da outra parte que nós lemos, o pecado produz egoísmo, autopreservação, individualismo competitivo, defesa dos próprios direitos, relacionamentos de cobrança. O Evangelho vem para gerar em nós compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência, perdão em vez de ressentimento, amor que cobre multidão de pecados. Então essa antiga vida que nos empurra, nós falamos isso semana passada,
nos empurra para viver cada vez mais isolado, nos empurra para ser difícil mais viver em família, está cada vez mais difícil. O Evangelho veio para restaurar isso, para que nós possamos não só voltar a ter a harmonia, mas viver nesse padrão que Cristo estabeleceu para nós, cheios de compaixão, de humildade, de mansidão, de amor, para viver essa harmonia que Deus tem para nós. E qual que é a transformação real? Cristo forma pessoas diferentes. O Evangelho produz humildade em vez de orgulho, serviço em vez de egoísmo, e transforma relacionamentos de cobrança em relacionamentos de graça. Se está tendo algum atrito, algum problema na família, alguma situação complicada em meio à família, o que mais nós precisamos é olhar para o Evangelho, é olhar para a obra que Cristo fez por nós, para todos os nossos entes, e procurar em graça viver aquilo que Jesus nos ensinou: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, amor, enfim. Precisamos viver aquilo que o Evangelho nos ensina, porque essa é a nova humanidade que Cristo está formando. Em Cristo nós somos um. O velho se foi, esse tudo se fez novo. Precisamos então viver de acordo com o padrão dessa nova humanidade. Paulo estabelece aqui quais são as marcas dessa nova humanidade. O Evangelho restaura o cotidiano. Colossenses 3, 15 e 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem. O que é tudo? Tudo. Então, se eu vou almoçar, eu estou fazendo alguma ação, seja palavra ou ação, eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Se eu vou trabalhar, eu estou fazendo uma ação, estou fazendo isso em nome do Senhor. Se eu vou dialogar com a minha esposa ou com o meu esposo, vou usar dialogar, eu estou fazendo uma ação. E eu tenho que fazer isso em nome do Senhor. Eu estou fazendo tudo aquilo que eu tenho que fazer. Eu faço por meio do nome do Senhor. Então o Evangelho restaura o nosso cotidiano. Se eu vou tomar café da manhã, se eu vou almoçar, se eu vou lavar a louça, se eu vou cuidar, se eu vou ajudar alguém, tudo que eu tenho que fazer passa pelo Evangelho. Então, se a cultura separou o espiritual do cotidiano, como se Deus estivesse presente só no culto, mas ausente da mesa, da cozinha, do trabalho, da rotina diária, a resposta de Paulo é que ele destrói essa separação. Tudo pertence a Cristo, não apenas a oração e o culto, mas também as palavras, as refeições, as conversas, o descanso, a rotina pertence ao Senhor. Aquilo que nós fazemos no dia a dia, no cotidiano, de mais simples e rotineiro, enfim, que se repete todos os dias, isso também pode ser algo de adoração a Cristo, pode ser algo de colocar o nome do Senhor, de fazer em nome do Senhor, de maneira que gere adoração para Ele, porque o Evangelho transforma o ordinário em espaço de adoração. Cada refeição compartilhada, cada conversa honesta, cada momento de descanso pode ser um ato de culto a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que a soneca que você dá na sua casa pode ser um ato de adoração a Deus? A maneira como você cuida do seu corpo, tirando a soneca necessária que precisa, ou dormindo as 8 horas por noite que precisa, pode ser um ato de adoração a Deus. A maneira como você cuida do seu cônjuge pode ser um ato de adoração a Deus. E aí, nesse relacionamento, até no relacionamento íntimo entre o casal,
Pode ser um ato de adoração a Deus, por que não? Se tudo, e tudo é tudo, Deus está presente em tudo, inclusive no quarto, na cama. Os irmãos estão me entendendo. Por que não? Deus santifica todas as nossas ações, desde que isso seja feita em nome de Jesus, desde que isso seja feito de uma maneira honesta, verdadeira, desde que isso seja feito para a glória do nosso Deus. O Evangelho então restaura. Enquanto o mundo está cada vez mais perdido no que diz respeito a questões sexuais, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais, isso está cada vez mais baixo, cada vez mais terrível. Em Cristo, no casamento, debaixo da lei de Jesus, com o mandamento, a gente pode sim usufruir de um momento feliz e alegre com a nossa esposa, com o nosso esposo, como um ato de adoração a Deus, porque Deus os fez para isso, e até nisso a gente consegue glorificar o nome de Deus. Da mesma forma no nosso almoço, na nossa janta, na nossa divisão de tarefa, na maneira como o esposo vai olhar para a esposa e falar: deixa que a ser feliz faça tudo. É assim que nós vamos adorar a Deus? Claro que não. Mas se é um ato de adoração, eu vou falar: olha, eu vou adorar a Deus aqui, falando para a esposa: faz o seguinte, vai lá descansar, eu sei que você está cansado. Ah não, mas sou eu. Não, hoje eu vou fazer aqui. Deixa que eu lavo a louça aqui, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Vai descansar. É um ato de adoração a Deus. Cuidado que você tem com a sua esposa, com os seus filhos e vice-versa, né? Estou falando da esposa, mas ao contrário também. Marido, vai lá, vou fazer aquela carne que você gosta, aquela feijoada que você gosta. Vai descansar, vai assistir seu jogo aí, vai ter Copa do Mundo, vai assistir seu jogo aqui, eu vou fazer para você. Ah, porque você merece? Não, é graça de Deus. Então, o bendito às vezes não merece. Às vezes ele pisou na bola, mas o que você faz? Você está de mal, o marido não deu um bom dia direito, ou você cortou o cabelo. Desculpa o exemplo besta, mas é só para a gente refletir. Você cortou o cabelo e ele não viu, ele não reparou, ou ele não deu a atenção que você precisava. O que você vai fazer? Você vai ficar fazendo algum joguinho psicológico com ele e tramando? Isso não é evangelho. O que você vai fazer? Falar: nossa, esse feliz. Mas o que eu vou fazer? Ele não merece, mas eu vou fazer a melhor janta, ou o melhor almoço, eu vou cuidar dele. E aí, de alguma maneira, no cuidado dele, ele vai abrir os olhos e vai ver a verdade. E você vai ganhar seu marido pelas suas atitudes. Ou o contrário, a gente está falando exemplo da esposa, mas enfim, vice-versa. Os filhos, a mesma coisa. Vamos trazer o Evangelho para todas as nossas áreas da nossa vida. Como Cristo faria? Pastor, Cristo não teve esposa para aguentar gritando na orelha dele. Mas como que Cristo faria? Como que Cristo faria? Assim vamos fazer também, porque Cristo está interessado em tudo na nossa vida. Por último, o Evangelho restaura o propósito da família. Colossenses 3, 18 a 21. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Acho que essa palavra é importantíssima. Como convém a quem está no Senhor. Mas amem suas mulheres, não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Então o Evangelho restaura o propósito da família. Problema: muitas famílias perderam sua missão. A casa virou só um dormitório, um centro logístico, um lugar de sobrevivência, mas não de formação, de discipulado ou de testemunho. Lembra aquilo que nós estávamos falando? Que a sociedade está mais preocupada com o desempenho. E aí a nossa casa está só para um lugar para dormir, para sobreviver, para ter um pouquinho de paz, para poder voltar para a vida, para o dia a dia. Como se a nossa vida fosse lá o chão da fábrica. As 8 horas que nós passamos lá no trabalho fossem mais importantes, ou mais preciosas para nós do que a nossa própria casa. Então eu vou para casa para mim sobreviver, para mim dormir, para mim me refazer, para mim chegar amanhã e sim, aí eu vou para a rotina, vou para a luta, vou para a guerra e aí por aí vai. Não pode ser assim. A nossa casa, ela precisa ser um lugar de missão. O que Paulo fala? Qual que é a resposta do Evangelho? Paulo aplica a nova vida ao casamento, aos pais, aos filhos. Essa nova vida de Cristo, ela não só é individual. Cristo não só
marcou a nossa maneira de viver individualmente. Ele quer que nós nos despimos dos velhos, nos vestimos do novo, mas Paulo traz essa aplicação também para dentro da nossa própria casa. Então, porque a família é uma das principais expressões da nova criação. O lar cristão deve ser uma pequena vitrine do reino de Deus. Então, na nossa casa é o lugar ideal para que haja discipulado. Pastor, só está eu e minha esposa morando em casa. Por que vocês não podem sentar um com o outro e um ajudar o outro em oração, em compartilhamento da palavra, em fortalecimento? Falar, marido, disse aqui, vamos compartilhar. Comunhão, enfim. Tem, irmãos, de verdade, tem gente que mora junto e não convive. Cada um com o seu celular, cada um com as suas tarefas, cada um com o seu trabalho, cada um preocupado com a sua vida. E aí só tem que conversar com a esposa ou com o esposo, ou tem que pagar uma conta que ninguém sabe de quem é. Irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos ter comunhão, encorajamento. A casa é o melhor lugar. Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, da vida, das lutas com os parentes, e aí está ali cansado. Você, marido, você, esposo, pai ou filho, você é a melhor pessoa de Deus para falar: levanta a cabeça, vamos lá, vai dar certo, vamos junto, vamos orar aqui, vamos se fortalecer. Seja um encorajador dentro da sua casa. Restaura o propósito da família. A família serve para isso, para um encorajar o outro. É melhor ser dois do que um, o texto bíblico vai falar. Melhor lugar para demonstrar serviços. Olha, assim, o Evangelho nos chama, e Jesus fala isso, que é melhor servir. Bem-aventurados que servem. É melhor servir do que ser servido. É melhor ser o último do que ser o primeiro. Na nossa casa é o melhor lugar para fazer isso. Eu vou aqui, vou demonstrar, vou fazer alguma coisa, vou ajudar minha família, vou ajudar minha esposa, vou ajudar meus filhos, vou demonstrar serviço. Ir em casa, aí é difícil, mas em casa é o melhor lugar, tem que ser o lugar para dar um testemunho. Fora de casa você veste o seu uniformezinho e você se torna um pouco político, porque você tem que lidar com outras pessoas diferentes, mas geralmente dentro de casa você se despide dessas formalidades, e aí às vezes o trato que você tem com o outro já é sem filtro, sem freio. Mas o Evangelho nos chama para, olha, você precisa dar testemunho, não é para o vizinho lá, não é para o fulano que está lá do outro lado do bairro, não é para aquela pessoa que vai de vez em quando, que tromba você de vez em quando na sua casa. A melhor pessoa que você precisa dar testemunho é a pessoa que dorme com você todo dia. Fala: nossa, realmente meu marido, minha mulher é uma pessoa de Deus, realmente ele vive aquilo que ele diz, realmente ele controla, ele freia a sua língua, realmente ele não fala palavras vãs, realmente ele não mente, realmente ele está preocupado com o bem-estar da família, com o bem-estar espiritual da família. Então o lar é o melhor lugar para tudo isso. E se nós não fazemos a nossa casa, é um engano pensar que nós vamos fazer fora, porque o que nós fazemos fora é fachada se nós não fazemos dentro de casa. Não adianta eu falar: nossa, eu quero testemunhar de Jesus, eu vou falar do amor de Jesus para os confins da terra, se eu não faço isso aqui dentro da minha própria casa. Se dentro da minha casa eu sou um zero com relação ao Evangelho, eu não oro, eu não falo do amor de Jesus, e eu não estou nem aí, eu minto, eu falo alto, eu sou agressivo, eu não tenho nada de Evangelho dentro da minha casa. Eu preciso mudar primeiro dentro da minha casa, para os meus, para depois tentar ser de alguma maneira bênção para outros. Então o Evangelho precisa restaurar o propósito da nossa família. Qual é o propósito da sua família? Conclusão: Cristo restaura o que foi quebrado. O pecado, a modernidade fragmentaram a vida. Cada um no seu departamento, cada coisa no seu lugarzinho, como se fosse separado. Mas Cristo veio redimir aquilo que foi quebrado. Paulo não está apenas ensinando como ter uma família melhor, ele está mostrando como viver a realidade da nova criação. Não é só, tipo assim, faça, não é só uma receitinha de bolo, faça isso para que vocês convivem bem e tudo mais. É uma mudança radical, é uma nova vida
que o Evangelho está propondo para nós, de fazer morrer a nossa carne, a nossa velha paixão, a nossa velha maneira de viver, e viver o novo de Cristo dentro da nossa própria casa. Isso é o essencial, só para os outros, mas para nós mesmos, para a nossa casa. Então, Cristo restaura a nossa identidade, somos eleitos, santos e amados em Cristo. Cristo restaura a nossa humanidade, nós podemos então agora demonstrar compaixão, perdão e amor em vez de egoísmo. Cristo restaura o nosso cotidiano. Tudo que nós fazemos, tudo que for feito, tem que ser em nome do Senhor Jesus. E Cristo então vem restaurar a nossa família, gerar uma nova família, onde a nossa família vai ser uma pequena vitrine do reino de Deus. O Evangelho não serve apenas para o domingo, ele serve para a mesa, para as conversas, para os conflitos, para o casamento, para a criação dos filhos, para a rotina. Porque Jesus não veio apenas salvar indivíduos, ele veio restaurar vidas inteiras para a glória de Deus. Claro, desafio para a semana. Tá, pastor, que legal, tudo isso, maravilhoso, eu concordo 100%. O que eu vou sair daqui e vai mudar na minha vida? Nada, vou continuar vivendo do mesmo jeito? Não, eu tenho um desafio para você. E assim, meus desafios são bem suaves. Você pode sim, se você assim, quiser, melhorar isso na sua casa. O Evangelho quer ser vivido não apenas lembrado. O Evangelho tem que ser vivido, não apenas lembrado. Escolha uma ou mais práticas abaixo. Aliás, escolha todas as práticas abaixo e comprometa-se com sua família essa semana. Então, primeiro, a mesa da graça. Façam pelo menos, olha, eu fui bem generoso aqui. Desafio para você, desafio. É um desafio você aceita se você quiser, mas é um desafio. Pelo menos 2 refeições na semana que não tenha celular na mesa. Deixa o celular lá no quarto, põe para carregar, põe no silencioso e vai, senta na mesa e almoça junto com a sua esposa, com seus filhos, com quem vive com você ali, sem celular 2 vezes na semana. Possível, né? Tranquilo. Se você quiser fazer mais, faça mais, seja feliz, aliás, muito melhor. Para que a mesa seja um lugar de presença, de conversa genuína, de graça e não de distração. Outro desafio para você nessa semana, momento do Evangelho em família. Separe um tempo da semana para um culto doméstico. Irmãos, aí um detalhe que eu já te chamo a atenção, já passo para a próxima parte do culto. Aviso, essa semana tem feriado. Toda semana que não tem feriado, nós não teremos grupos pequenos. Não vai haver grupo pequeno nessa semana, ao longo dessa semana agora. Não vai ter grupo pequeno, vai ter um feriado. Você tem a semana inteira para você fazer um culto com a sua casa. Reunir seu filho, seu marido e falar, gente, senta aqui. Não precisa ser longo. Até coloquei aqui, ó. Não precisa ser longo, mas precisa ser consistente. Sabe? Bem feito. Senta todo mundo lá. Lê um versículo da Bíblia que você achar, que você estiver tocando no seu coração. Faça isso, faça o culto. E aí, homens que estão aqui e homens que vão nos ouvir pela internet, você tem que puxar a fila, de preferência. Vai, reúne, você é o pai, você é o menino da casa, reúne todo mundo, fala, gente, ó, para aqui todo mundo 1 minuto, 5 minutinhos que nós vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos fazer um culto a Deus. Me lembro do testemunho do irmão que falava, né, que o seu avô, né, que fazia 2 cultos por dia, não é? Na sua casa. Ele fazia de manhã e à noite, né, com a família toda reunida. Aqui, irmão Osias, para quem está ouvindo na internet, o seu Osias está dando aqui testemunho. O avô dele fazia culto de manhã e à noite, todo dia. Todo dia? Todos os dias. Família reunida. No domingo, sábado. Reunia todo mundo. Tinha louvor? Tinha louvor? Família grande, né? Tinha 17 pessoas. Tinha quarteto, tinha dueto, tinha coral. 17 pessoas dá para fazer um culto bem. Irmãos, olha, ele fazia todo dia, 2 vezes no dia. Eu não estou propondo isso, estou fazendo um culto na semana para você reunir com os seus da sua casa. Não vai ter grupo pequeno, não vai ter culto. Então você pode usar a própria terça, se você faz os grupos na terça, ou
o feriado, enfim, qualquer outro dia, qualquer outro horário, para reunir sua casa, fazer uma leitura bíblica, ter um momento de oração, ter um momento de gratidão a Deus. Isso vai fortalecer a sua família. E aí, pratique Colossenses 3. Escolha uma das virtudes do texto, lembra lá? Paciência, bondade, humildade, perdão. E pratique intencionalmente durante toda a semana. Então, aquele momento que você estiver mais irritado, você lembra da paciência. Fala, peraí, tem que ser paciente. Ou aquele momento que a pessoa mais está precisando ser disciplinado, sei lá, você, em vez de você usar de rigor, usa de graça, usa de bondade com aquela pessoa. Enfim, pratique essas questões. Fica o desafio para vocês ao longo da semana. Poderia cobrar isso na semana que vem. Não vou fazer isso fica com vocês, mas façam isso, vai ser bom para a família de vocês, vai ser enriquecedor. Porque o Evangelho não quer apenas ser lembrado no culto, ele quer ser vivido na rotina da nossa família. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, sua palavra em Cristo. Vamos orar?